denúncias, debates, entrevistas, política. As coisas que interessam ao povo do Maranhão, na apresentação livre e séria de quem tem o que dizer. Está entrando no ar o programa Mesa Redonda com Paulo Marinho. Você é o nosso convidado. Gente, hoje o Mesa Redonda não vai ser muito longo. Eu escolhi esse lugar aqui para a gente gravar o Mesa Redonda hoje. Eu estou aqui numa propriedade da minha família que a gente chama de Bezelga, porque aqui era um sítio que pertencia a uma pessoa que nós gostamos muito, e minha família gostava muito dele e da família dele toda, chamado Carlos Bezelga. E aqui é o Bezelga. Aqui é uma propriedade que a gente preserva, são 600 e poucos hectares de chão, é muita terra. Fica aqui às margens da BR, fica a menos de 5 quilômetros de Caxias. E vocês veem que aqui tem uma nascente de água cristalina que cai aqui o ano todo, esse volume d'água é o ano todo assim, corre aqui e a gente tem muito cuidado em preservar isso aqui. Nós, durante muitos anos, desde que compramos isso aqui, já faz muitos anos que nós compramos, que a minha família comprou, sempre pensando em dar uma destinação econômica a esse espaço que não implicasse na destruição dessa maravilha e dessa dádiva de Deus, que é essa nascente de água que tem exatamente aqui. A água nasce aqui mesmo, ela sai do chão aqui e ela escorre a partir daqui até o rio Itapicuru. Esse riachinho chama-se Correntinho e ele nasce exatamente aqui, daqui ele vai embora até o rio Itapicuru. E eu queria muito que isso aqui se transformasse numa fonte de renda para as famílias, para as pessoas, que a gente pudesse produzir aqui, que a gente pudesse plantar, que a gente pudesse transformar essa vegetação em fator econômico, para gerar renda para as pessoas. E eu escolhi esse local porque eu sei que, assim como eu tenho um negócio desse, muita gente em Caxias tem sítio, tem água, tem terras. E nós não produzimos quase nada em Caxias. Apesar da água, apesar da terra, apesar da natureza exuberante, nós não tiramos proveito econômico disso. Então essa é uma atividade que nós precisamos despertar para ela, que é o ecoturismo. Trabalhar o ecoturismo, trabalhar o turismo ecológico, a partir da escola. Sensibilizar as pessoas, não só para preservar a natureza, como para tirar proveito econômico da natureza preservada. Ontem, eu assisti um pronunciamento do presidente Bolsonaro e eu vi também ontem o presidente da França, da Alemanha, a presidente da Alemanha, o primeiro-ministro da Inglaterra, falando das queimadas, falando na Amazônia, falando na destruição do meio ambiente. E aqui é uma prova de que o meio ambiente pode e deve ser preservado. A gente pode preservar sim, mas para isso precisa educar. Precisa educar as crianças nas escolas, para não predar, para não jogar lixo na rua, para não matar, não prender os pássaros em gaiola, para não matar os animais no interior, para não caçar de espingarda matando os animais. Se a gente não preservar a natureza, se a gente não preservar o meio ambiente, logo logo o mundo se acaba. Mas se acaba mesmo, porque o calor chega, a vegetação vai morrendo, os animais vão desaparecendo, as espécies vão sendo extintas e a gente em breve talvez não consiga mais ouvir o canto do chechel, ou do rei Congo, ou de um ferreiro, ou de um periquito. Aqui é um exemplo. Eu soube que algumas pessoas de Caxias estavam vindo pegar passarinho aqui. Eu queria muito não pegar eles aqui dentro. Porque se eu pegar alguém aqui dentro desse ambiente, pegando passarinho, caçando aqui dentro, é claro que eu vou levar direto para a Polícia Federal. E não é porque eu sou ruim, não. Não é porque eu sou mau, eu não sou nem ruim nem mau. É porque eu sou contra isso. E a lei pune quem faz isso.
E a gente precisa mesmo preservar a natureza. É fundamental que a gente preserve a natureza, que a gente olhe à frente e que a gente cuide de coisas como essa aqui. A turma da TV chegou aqui, olhou essa água e disse: nossa, vou banhar aqui. Pois é, água pura, cristalina, aqui dentro da cidade, que eu preservo. E eu espero que a gente possa, dentro em breve, nesse local aqui, ter um espaço de lazer que possa ser compartilhado por todo mundo, e não apenas pela minha família, que é a proprietária desse lugar. A água que brota de lençóis subterrâneos em nascentes e olhos d'água pode garantir água de qualidade e suficiente para atender às necessidades do campo, da cidade e da rica biodiversidade brasileira. O Brasil tem centenas de milhares de nascentes. Elas estão por toda parte e exigem cuidados, proteção. Para orientar o produtor rural brasileiro a fazer a sua parte, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, criaram o Programa Nacional de Proteção de Nascentes. Isso é possível com apenas 5 passos. Para proteger, é preciso, primeiro, conhecer, identificar a nascente. Existem 3 tipos de nascentes: nascentes de vale, nascentes de contato e nascentes de encosta, como esta que encontra-se cercada e já com diversas ações na área de conservação de solo para aumentar a produção da água disponível nesta nascente. As nascentes podem ser perenes ou temporárias, e a identificação correta entre os tipos existentes orienta o melhor caminho para a proteção. A nascente de fundo de vale, também conhecida por difusa, se forma em depressões e partes baixas do terreno, a partir da água que aflora do lençol freático. A nascente de encosta ocorre quando a camada impermeável do aquífero tem uma inclinação inferior à da superfície da terra, ocasionando o aparecimento superficial do lençol. Isso acontece geralmente em um só ponto, dando início a um curso d'água, principalmente nas encostas e grotas de regiões montanhosas. A nascente de contato surge do lençol freático, quando este se encontra preso entre 2 camadas de rocha. A água penetra nas rachaduras das rochas, formando a nascente. Cercar a nascente. Depois de identificar, há 2 caminhos. Quando não há acesso de animais na área da nascente, a simples identificação promoverá a proteção. No caso de áreas com produção animal, é preciso proteger a nascente, construindo uma cerca ao redor dela. Para fazer o cercado, você vai precisar de estaca, trena, furadeira, arame liso, enxada, cavadeira, alavanca, martelo, óculos de proteção, lápis, botas, machado e luvas de raspa. Inicie o trabalho de cercamento da nascente marcando o tamanho do raio. Em seguida, marque os locais dos mourões e estacas, fixe os mourões, trave os mourões e fixe os arames. Limpar a área. Para garantir a proteção e a saúde na nascente, são necessárias medidas como a limpeza do solo. Essa limpeza objetiva retirar o material excedente e evitar o assoreamento através da erosão. Já na cidade, além dessas medidas adotadas nessas nascentes do campo, é necessária a retirada de lixos, garrafas PET, plástico e outros entulhos. Em áreas com as características naturais preservadas, é importante retirar materiais estranhos ao ambiente, como lixo e plantas invasoras. Essa limpeza deve ser feita com muito cuidado para não expor o solo.
A retirada das plantas invasoras é fundamental para garantir o desenvolvimento das nativas que serão plantadas. A limpeza na área de afloramento da água exige cuidado redobrado. O excesso de terra e o material orgânico indesejável devem ser retirados e levados para longe. Se a área tiver declive, é importante fazer uma proteção extra onde aflora a água, com barreiras naturais, como pedras e troncos, para evitar o acúmulo de terra, folhas e pequenos galhos trazidos por enxurradas. Controlar a erosão. Conservar o solo também é fundamental na proteção de uma nascente e de suas margens para evitar a erosão hídrica. A erosão é o processo pelo qual a água desloca o solo e pode causar assoreamento, pode causar erosão laminar e pode deslocar essa terra do lugar onde deveria estar, prejudicando a produção de água. O primeiro passo para evitar a erosão é usar o solo de acordo com a sua capacidade. O segundo é adotar práticas que conservem o solo, que evitem a erosão. Práticas vegetativas. Aquelas que usam a própria vegetação para defender o solo contra a erosão, como o plantio direto, a cobertura morta e a adubação verde. Edáficas. Aquelas práticas que modificam a forma de cultivar o solo, como o plantio em nível e contorno. E mecânicas. Estruturas construídas pelo homem, como terraços e distribuição racional de estradas e caminhos. Replantar espécies nativas. A proteção do entorno das nascentes é muito importante através da revegetação com espécies nativas, a exemplo dessas que estão sendo produzidas aqui. Essas espécies garantirão a estabilidade do solo, uma melhor infiltração da água, evitará o carreamento de terra e o assoreamento da nascente e uma produção de água melhor em quantidade e qualidade. Em áreas degradadas ou que sofreram interferência do homem, é preciso planejar o reflorestamento, utilizar plantas nativas típicas da região e de diferentes tipos para chegar o mais próximo possível da diversidade original da área. O plantio deve ser realizado obrigatoriamente no período chuvoso, para garantir o bom desenvolvimento das mudas. É importante alternar as espécies pioneiras, que crescem mais rápido, oferecendo uma maior proteção ao solo inicialmente, como as de crescimento lento, mas que atingem maior porte ao longo do tempo. As espécies regionais, com frutos que podem ser consumidos por aves e outros animais, ajudam a recuperar as funções ecológicas da floresta. Para garantir o sucesso da proteção da nascente, antes de iniciar o replantio, é necessário preparar o terreno, fazer o controle de formigas cortadeiras para evitar que acabem com as mudas e adubar as covas que vão receber as mudas. O plantio deve ser feito em nível e alternando as espécies para evitar que mudas iguais fiquem próximas umas das outras. É importante monitorar a área uma vez por semana durante a fase inicial de crescimento para controlar o aparecimento de formigas. No máximo, 30 dias após o plantio, é preciso conferir se todas as mudas plantadas vingaram. As mortas devem ser retiradas para que novas mudas sejam plantadas no mesmo lugar. Cumpridos os 5 passos de proteção da nascente, é importante continuar controlando o aparecimento de ervas daninhas e formigas e fazer a manutenção da cerca. As nascentes e olhos d'água são áreas de preservação permanente, as APPs. O Código Florestal prevê a proteção nas áreas no entorno das nascentes e dos olhos d'água perenes, independente da situação topográfica, planície, área alagada ou montanhosa. Em áreas já consolidadas pela agropecuária, o Código Florestal prevê a manutenção de atividades de ecoturismo e de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo de 15 metros ao redor da nascente protegida. O Código Florestal também restringe a retirada de vegetação nativa em APP, que só pode ser autorizada em caso de utilidade pública, interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental.
Como você viu, é possível proteger uma nascente em 5 passos. Identificar a nascente, cercar a nascente, limpar a área, controlar a erosão, replantar espécies nativas. Ajude a proteger as nascentes da sua região. Reúna os amigos e proteja as nascentes da sua propriedade. Então, o Mesa Redonda de hoje, eu estou fazendo aqui nesse lugar porque a gente está vivendo um momento onde todo mundo começa a se preocupar. Pela primeira vez o mundo se volta para a Amazônia. E aqui, como eu falei há pouco, é um lugar dentro da cidade de Caxias, uma área imensa, são 620 hectares, totalmente preservada, com água, com a nascente e com muitos buritis. Um buritizal imenso, que esse ano vai ter uma carga excepcional. Esse ano nós vamos ter uma colheita de buriti aqui fantástica. E eu mostro para vocês isso porque eu defendo e falo sempre da importância de nós preservarmos a natureza. Não se pode mais queimar o chão, não se pode mais devastar as matas, as florestas, nada. A gente precisa preservar a natureza. E aqui é um bom exemplo disso. Eu quero, nesse momento desse Mesa Redonda de hoje, pedir a você que está em casa me assistindo, que preserve a natureza, que olhe com cuidado, com carinho, as aves, as árvores, as águas, os rios, para que no futuro os nossos filhos, os nossos netos, possam também desfrutar disso, desse momento tão diferente, digamos assim, que eu aqui hoje estou desfrutando com vocês. Eu sei que é muito raro, vocês talvez nem soubessem que a minha família tem um espaço desse, mas tem. Aqui é uma área que nós temos há muitos anos e que nós chamamos de Bezelga ou Fazenda Nova, e nós preservamos com muito carinho, muita água, muitas árvores e a natureza totalmente preservada. A Redonda de hoje é muito curtinho e a gente está fazendo aqui, nesse lugar, para lembrar você a importância de preservar a natureza, a importância de zelar pelos riachos, pelos rios, pelas águas, a importância de repreender pessoas que tocam fogo no chão, que queimam as árvores, que destroem o ninho dos pássaros, que matam os animais silvestres. A importância de dizer para você que a sobrevivência do mundo e da humanidade está nas nossas mãos, nos nossos atos, naquilo que a gente faz para preservar e conservar a natureza. Um ótimo final de semana e até a próxima semana, com a ajuda de Deus.